Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Fique até o final que hoje nós vamos tratar da Revolução Russa. Espero que você goste e no final eu volto para nós continuarmos. O que nós temos aqui, senhores? Nós temos a revolução que marcou o cenário político na Europa e que depois vai desencadear até o final da União Soviética. Mas para nós chegarmos ao final da União Soviética, nós temos que compreender o que foi, ou alguns elementos, né, que correspondem à Revolução Russa. Com isso, nós temos então uma Rússia, né, uma população da Rússia antes da Revolução, aproximadamente em 1897, 128 milhões e 200 mil habitantes, com 94 milhões que viviam na Rússia europeia. Aí você fala, mas por que a Rússia europeia? Devido ao tamanho continental que vai até a Ásia, o tamanho do solo, das dimensões geográficas que corresponde o país Rússia. E também 45% da população era da etnia russa, ou seja, tinha aí laços, né, desde a formação do Estado. Nós temos então a formação, né, pré-revolução, de como era o sistema de governo que imperava na Rússia. Nós vemos que é um poder de absolutista, ou seja, monarca absolutista, uma monarquia absolutista, onde nós olharmos de cima para baixo, nós temos lá no topo o czar, a dinastia, aqueles que eram o primeiro escalão. Nós temos no segundo a igreja, né? Nós temos a igreja simbolizando aí a religião. Olha, nós oramos por você, cuidamos da paz espiritual, entre outras variações. Você tem o exército, que é fiel ao monarca. Depois você tem uma parte que está entre a igreja e o povo no final, que seria aqui aqueles que eram donos das terras, uma elite agrária, uma elite que tinha terra e explorava o povo agrário. E no final, nós temos aqui o povão. Ou seja, o povão é que alimenta toda essa estrutura de monarquia na Rússia. Com isso, nós vamos estudar elementos que vai fazer e alimentar, na verdade, vai alimentar o processo revolucionário. E quando olhamos agora para esse slide, nós temos aí um modelo da Rússia czarista. 85% da população era formada por camponeses que viviam praticamente as suas relações feudais. Muitos desses camponeses estavam presos à terra e por dívidas. Nos centros urbanos, nós temos um princípio de industrialização, mas mesmo assim a Rússia ainda estava muito aquém do avanço industrial qual o continente europeu já estava. E essa industrialização vai fortalecer principalmente aí uma malha ferroviária cortando o país de leste a oeste. E com essa industrialização, ela vai trazer problemas, assim como ocorreu lá no outro capítulo que nós vimos sobre a Revolução Industrial, aonde aconteceu o êxodo rural, ou seja, o povo
que trabalhavam da terra saíram, né, das suas terras e iam para os centros em busca de emprego. Mas tem um fato importante que eu não posso deixar de passar, é que essa nobreza feudal, né, essa nobreza rural, na verdade, ou nobreza feudal, que a relação é dita como feudal, os filhos poderiam ir para a igreja, conseguir um cargo na igreja, ou para a guarda do rei, ou seja, o exército oficial. Com isso você tem o quê? Analisando, se tem a igreja e tem os poderosos da terra com seus filhos servindo ao rei. Claro que a população então não iria conseguir jamais ter as suas preocupações, as suas reivindicações, não conseguiriam ter as suas reivindicações atendidas. E aí nós temos quem? Nós temos aqui, olhando para a dinastia, nós temos aqui o czar Alexandre II, que implementou reformas e destacando-se o fim da escravidão, ou seja, abolindo o trabalho escravo. Mas se nós olharmos em relação ao Brasil, é muito interessante que os nossos livros, eles não trazem menção, pelo menos com profundidade, essa relação de escravidão que teve no território russo. Mas o fim da escravidão ocorreu no ano de 1861. E a abolição aqui no Brasil, ela ocorreu em 1888. Uma diferença aí de 27 anos. Esse czar Alexandre II, ele foi assassinado pelo revolucionário da vontade do povo. Ou seja, nós já estamos aqui no ano de 1860, né, 1860, nós já temos aqui um conflito, né, pelo menos uma resistência contra a dinastia do poder absoluto que reinava na Rússia. Em 1867, ele vende o Alasca para a Ilhas Aleuta, vende o Alasca e as Ilhas Aleuta para os Estados Unidos. Aí depois vem o próximo czar, que é o czar Alexandre III. Alexandre III, ele reina durante a Revolução Industrial da Rússia, Ele vai reinar quando acontece aí o pico, né, o pico da Revolução Industrial na Rússia antes da Revolução. Combate duramente os revolucionários e outros movimentos que se colocava oposto ao rei. Morreu de morte natural em 1884. Nós temos também o Nicolau II. O Nicolau II, ele é o último rei a governar na Rússia. Também tem o processo de industrialização, só que a industrialização está nos centros, e se a industrialização está nos centros, você cria caos social, porque vai ter grande concentração de pessoas procurando sobrevivência, e essa mão de obra ela se torna excedente. Se você tem mão de obra excedente, você então vai ter aí desemprego, crime, doença, entre outras coisas. Durante o governo dele, do czar, nós temos aí a criação do Partido Social Democrata inspirado no marxismo. Os operários tinham salários miseráveis, trabalhavam com jornadas de 12 horas diárias. A economia russa entrou em derrocada devido à guerra russo-japonesa e à entrada da Rússia na Guerra Mundial. Quando nós vamos analisar o contexto político, nós temos esse que está no slide, que é o principal partido, o Partido Operário Social Democrata Russo, mas nós tivemos também outros dois partidos que não está mencionado aqui.
o Partido Socialista Revolucionário e o Partido Constitucional Democrata. O Partido Socialista Revolucionário foi fundado em 1903, defendia o socialismo agrário e um governo mais democrático. Era apoiado pelos camponeses. O Partido Constitucional Democrata foi fundado em 1906, defendia uma monarquia constitucional e parlamentar. Era formado pela nobreza liberal e pela burguesia. Agora, desse partido, o Partido Operário Social Democrata Russo, esse que está na tela, ele foi fundado em 1898. Ele defendia o estabelecimento sobre a pauta marxista. Ele foi violentamente perseguido pelo czar. Membros mais conhecidos, surgiu 2 membros mais conhecidos que deram vigor para a revolução, que foi Lenin e Trotsky. E eles fogem então da perseguição do czar. Desse partido, que está em amarelo, desse partido vai sair 2 grupos, que eram os bolcheviques, liderado por Lenin, e os bolcheviques significa maioria, defendiam uma revolução imediata. Nós temos o outro grupo, mencheviques, que significa minoria, defendia alianças políticas. Por divergência de ações, o partido se divide em 2 grupos, que são os grupos bolcheviques e mencheviques. Os mencheviques defendem uma transição moderada para o socialismo, com a atuação inicial da burguesia. Os bolcheviques defendiam o socialismo por meio da revolução promovida pela população. Com isso, então, nós temos lá a guerra, sobre a guerra que estava ocorrendo. A guerra era entre o Japão e a Rússia. Eles estavam disputando pela terra de Manchúria. O Japão ganha. Com essa derrota, o czar, a dinastia czar fica abalada, crise econômica e grande revolta popular devido à moral baixa, à guerra, à fome, entre outras consequências. Então, com a grande popularidade, a baixa popularidade do czar, vai surgir o fato que foi o estopim para o início da Revolução Russa, que ficou marcado como Domingo Sangrento. Ocorreu em janeiro de 1905. Mesmo após a derrota da Rússia na guerra contra o Japão, os soldados czar mantiveram-se leais. Em 1905, quando a população de São Petersburgo se dirigiu para o Palácio de Inverno do czar, reivindicando melhoria nas condições de vida e de trabalho. A resposta do monarca russo foi de massacre. Ficou conhecido como Domingo Sangrento. Esse episódio, então, intensifica a insatisfação de diversos grupos, entre eles as Forças Armadas, a Marinha se opôs a esse crime, camponeses, operários, estudantes, e vai trair o surgimento dos sovietes, conselhos operários que lutavam por melhores condições de trabalho e de salário. Para amenizar a situação, Nicolau II, relutantemente, assinou o Manifesto de Outubro e criou o Parlamento Nacional, a Duma, que tinha poderes limitados pelo monarca. No entanto, as manifestações continuaram ocorrendo. Ou seja, a população foi fazer um protesto pacífico e tinham recolhido 130 mil assinaturas. Diante dessas assinaturas, eles estavam reivindicando algumas pautas sobre reforma agrária, tolerância religiosa, fim da censura,
só que eles foram brutalmente massacrados por Nicolau II. E a Duma nada mais era do que uma instituição, quer dizer, uma instalação para limitar o poder do rei, só que isso não freou mais a vontade popular de relacionar, né, de criar, de dar andamento, prosseguir nos ideais marxistas através da Revolução Russa. Então nós vamos ver que a Rússia está o caos, né? Brigando com o Japão, perdendo, e ainda tem a Grande Guerra, que depois foi chamado de Primeira Guerra. A Rússia, ela forma então a aliança com a Inglaterra e a França através da Tríplice Entente. O czar Nicolau II entrou na guerra com o interesse de conseguir territórios na Península Balcânica. O exército russo não obteve êxito nas batalhas por falta de suprimentos e armamentos. A Alemanha invadiu seu território. Nicolau II assume o comando das tropas e suas derrotas contribuíram ainda mais para a sua impopularidade. Em 1917, os integrantes do Alto Exército e da Duma exigiram a abdicação do czar, que o fez sem resistência. Deu-se início o período revolucionário russo. Em 1818, toda a família do czar Nicolau II foi executada. Dos 15 milhões de russos convocados para a guerra, cerca de 2 milhões e 4 milhões foram mutilados. Ou seja, a guerra custou muito caro para a Rússia, né? Como você pode ver aqui, morreram de fome, morreram de doença, não tinha armamento, não tinha controle, não tinha estratégia. Foi foi um desastre total, do ponto de Nicolau tentar tomar a frente para levantar a moral, mas não conseguiram levantar a moral do exército. E com isso, então, o processo revolucionário ele começa, porque ele vai abdicar. Com isso, ele vai se criar então o governo provisório, mas esse governo provisório também ele não consegue trazer paz e acalmar o viés revolucionário. Nós temos então a fase em que a revolução com Lenin está iniciada. Só que nós precisamos falar um pouquinho a respeito da Revolução Burguesa. Por quê? Porque em 17 acontecem as grandes mudanças e duas revoluções que acontecem. Então nós temos em fevereiro a Revolução Burguesa, que ela foi liderada por Kerensky. Mencheviques assume o poder, forma o governo provisório, só que vão manter a Rússia na Grande Guerra. O governo estabeleceu o racionamento de alimentos e, por causa das constantes greves operárias, os donos das fábricas pararam a produção. Os grevistas tomaram as fábricas e aí Lenin vai lançar as Teses de Abril, cujo lema era paz, pão e terra. A revolução continua e vai chegar lá em outubro. Os bolcheviques, então, liderados por Lenin, vão derrubar o governo provisório. Houve um rompimento total das estruturas absolutistas feudais. O Estado foi separado da Igreja, foi estabelecida a liberdade de imprensa, várias empresas passaram para as mãos dos líderes operários, a Rússia saiu da Grande Guerra
por meio do Tratado de Brest-Litovsk. O que ocorreu então? Quando Lenin toma o poder, Trotsky é o que vai estar à frente do Exército Vermelho. Para não ter mais uma monarquia, ou o processo da revolução não ser interrompido, ele vai executar o czar Nicolau II. Só que isso lá na frente vai acabar como uma guerra civil, porque a economia estava fora de controle, o governo tem a mão de aço, a mão pesada para tratar, e aqueles que estavam se opondo ao sistema estavam sendo massacrados. Lenin então vai lançar aí o plano econômico chamado de NEP, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E aqui está o mapa da Rússia antes da Primeira Guerra. Esse mapa foi de 1913, durante o reinado de Nicolau II. Nós temos aqui o tratado para a Rússia sair da guerra, ok? Foi um tratado lá com a Estônia, Latívia, Lituânia. E o processo aqui das fases da Revolução Russa. Nós tivemos então a fase da Revolução Branca, que ocorreu de março a novembro. É aquela fase que eu falei que tira o czar, instala o governo provisório, reduz a jornada de trabalho, anistiou os presos políticos e permitiu a volta dos exilados, aqueles, claro, que eram perseguidos por Nicolau, e garantiu liberdades fundamentais aos cidadãos, e manteve a Rússia com certo domínio. Mas nós vamos ter a segunda fase, que é a Revolução Vermelha. Os bolcheviques então tomam o poder, o governo do Conselho dos Comissários, o povo liderado por Lenin, firmou paz com a Alemanha e saiu da guerra, como eu já tinha falado anteriormente, e confiscou as propriedades privadas, estatizou a economia. E a terceira fase é que vai acabar aí o quê? Uma guerra civil, que foi chamado de comunismo de guerra. O que foi o comunismo de guerra? Foi que medidas colocadas pelos bolcheviques, o Estado passou a controlar o exército. Houve confisco da produção agrícola pelo Exército Vermelho. As liberdades de expressão e de imprensa foram suspensas, os sovietes perderam autonomia, a produção industrial ficou sob controle do governo. Foi um período de grande escassez de bens de consumo essenciais, de alimentos, consequentemente, grande fome da população. Ou seja, ficou um conflito que levou milhões de pessoas a serem mortas. E as pessoas ocidentais, ou seja, os países ocidentais, procuraram combater o movimento revolucionário, mas não conseguiram, porque o Partido Comunista, através da força, através do exército, conseguiram impor as suas vontades. E Trotsky, que liderava lá o Exército Vermelho, teve um grande nome, que depois lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais dele. E aí Lenin está olhando a situação, tentando acalmar a população. Ele vai fazer o quê? Ele vai propor uma nova política econômica, que é chamado de NEP. O que foi? Quem estava liderando os bolcheviques através de Lenin, então precisa acalmar a população. Com isso, o que permitia a política NEP? Permitiu a atuação da iniciativa privada sob a alegação de que era necessário dar um passo para trás e depois dar 2 passos à frente. Retomada do comércio e a
apropriação de produtos da produção camponesa. Saúde e educação não eram mais gratuitas. O Partido Comunista era o único legalizado no país. A criação das repúblicas socialistas soviéticas pelo Partido Comunista, ou seja, é uma ditadura. É uma mão de aço agora que está comandando a Rússia. Se estava ruim com o czar, a revolução então veio para fazer as mudanças profundas que a Rússia precisava. Só que o tempo passa e Lenin vem a morrer. Ele vai morrer em 1924, mas ele tinha obtido um sucesso em restabelecer uma ditadura na Rússia, que passou a ser sob o seu comando uma república socialista. Em 1923, Lenin não deixou claro qual seria seu sucessor. Com isso, então, existe agora um conflito dentro da Rússia. Por quê? Você tem Stalin, que defende a consolidação do socialismo, e ele vai ganhar. Mas tem o Trotsky, que defendia a revolução permanente, que perdeu para Stalin. Essa briga aí vai durar aproximadamente 4 anos. Só que Stalin, ele, quando toma o poder, ele vai temer Trotsky, Leon Trotsky. E, segundo diz os livros, que o Stalin mandou matar o Trotsky, porque ele tinha grande peso, era uma pessoa muito querida, respeito, diante do Exército Vermelho, o qual ele tinha liderado. E vai ser morto lá no México. Agora, sai a figura de Lenin, entra a figura de Stalin. Só que o próprio Lenin tinha medo de que Stalin tomasse o poder após a ida dele, que já estava bastante doente, porque Stalin tinha um viés, digamos, de violência. E realmente, essa disputa entre Stalin e Trotsky demorou 4 anos. Passando esse tempo, o Lenin então ele consegue, e a Rússia então vai ser conduzida com mãos de ferro em brasa quente, porque não foi brincadeira o que o Stalin provocou dentro da Rússia. Stalin então vence e começa uma nova fase na Rússia. O governo de Stalin, então, meus queridos, não foi para fraco não. Por quê? Ele vai criar lá a polícia NKVD, ele vai colocar então a sua vontade, né? Sua vontade como soberana. É uma época de ditadura, praticamente, né? Uma ditadura absolutista, se podemos falar assim. Mão de ferro, seus opositores serão perseguidos. Ele vai fazer o grande expurgo, principalmente aos seus opositores. Qualquer pessoa que discordasse dele era perseguido, era morto, foi mandado para os campos de concentrações gulags. Criou seu Holodomor, devido à situação de terra com a Ucrânia. Então, meus queridos, se você parar para observar como Stalin governou, ele foi um sanguinário, literalmente. Ele pôs fim à NEP para complementar uma série de planos quinquenais. Esses planos quinquenais seriam resultados a cada 5 anos. Então ele chegava no campo, determinado lugar, tem um plano aqui, devemos plantar e colher X tonelada. Tinha que conseguir, se não conseguisse, era confiscado a terra, perdia a terra, era preso, era morto, era chicoteado. Ele impôs
impôs sacrifício à sociedade, e quando as metas da sociedade como um todo não era alcançada, ele vinha como traição, desenvolveu uma indústria pesada, mecanizada, a agricultura, desenvolvendo o ensino obrigatório e gratuito. Então você vê que lá atrás, com Stalin, né, com Lenin, passa a não ser obrigatório e com Stalin volta. Ele vai usar a sua alta posição para remover os seus oponentes, ou seja, você não tem uma democracia, você não tem o opositor, conquistando a popularidade no partido por querer centrar esforços para tornar a Rússia em um Estado moderno e poderoso, impondo a política de depuração. Milhares foram presos, torturados, condenados, trabalhos forçados e executados de 1936 a 1940. Diz alguns aí que essa conta aí foi aproximadamente 20 milhões do povo russo que foi morto pelo Stalin. E aí você tem o realismo socialista, que eles trabalharam na forma da arte, uma arte própria, o meio de comunicação, literatura, teatro, ou seja, tudo tinha que ser levado como a perfeição russa. Então eles viajaram muito aí em questões de fazer tudo diferente o qual o mundo estava fazendo. Realismo socialista, a propaganda socialista também é muito forte. Você vai ver que até hoje, né, eles usam a propaganda, sabem aplicar bem a propaganda. Tem a propaganda da mulher, né, a mulher guerreira, a mulher que é trabalhadora, a mulher que tem capacidade e vontade para se comprometer com o viés revolucionário. Aí alguns filmes aqui sugeridos, ok? Filmes muito bons, você pode olhar depois. Tem alguns aqui que tem até no YouTube. Outubro Vermelho também muito bom. E aqui a tabela de imagem. Ok, senhores? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa simples aula. Peço desculpa aqui pela voz, que eu estou bem cansado já aqui de gravar. Já é a quarta aula do dia, mas o compromisso é trazer material novo, trazer as revisões daquilo que nós já trabalhamos, e para aqueles que não viram, o material está aqui bem fechado, bem conciso, tudo aquilo que você precisa para trabalhar o seu aprendizado. Se você precisar de alguma coisa, é só entrar no comentários, pedir algum filme, algum outro assunto que queira que nós produzimos, só mandar, que em tempo hábil nós estamos aqui para servir. Muito obrigado e até a próxima.